Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao NWCast, o podcast do NutriWork. Se você não me conhece, sou o Gabriel Schuster, um dos fundadores do NutriWork, e hoje estou acompanhado do nutricionista Juan Cardoso para a gente conversar um pouquinho sobre nutrição na Endurance. Antes de a gente começar, gostaria de relembrar a todos sobre a promoção que está rolando nesse momento, durante todo o mês de setembro, onde, por apenas R$ 9,90 no primeiro mês, você tem acesso ao NutriWork Plus com cursos, aulas, e-books, análise de artigo, também aulas sobre nutrição baseada em evidências, nutrição clínica, nutrição esportiva, entre outras coisas. Juan, se apresenta aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Juan, eu sou nutricionista, formado pela Unimes, aqui em Santos. Atualmente faço mestrado também na parte de Fisiologia do Exercício, mais especificamente no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação, lá na Unifesp. Atualmente atuo como clínico, né, também, particular, atendo pessoas, vivo a vida de estudos também, e é um prazer estar aqui com vocês, tentando compartilhar um pouco de conhecimento e auxiliar vocês aí nessa jornada do Endurance. Fala um pouquinho sobre o seu mestrado pro pessoal. Atualmente, meu tema de pesquisa do mestrado, né? Ele é sobre nitrato, suplementação de nitrato, né? O famoso suco de beterraba, especificamente em mulheres corredoras, que a gente quer ver, observar se há o efeito do nitrato nas mulheres e se ele é parecido com o dos homens, né? Porque nas pesquisas científicas a gente vê uma subrepresentação de mulheres utilizando o nitrato. Então a gente quer ver se tem influência no ciclo menstrual, se muda alguma coisa, né? Porque a mulher tem algumas diferenças na fisiologia do exercício. Então é nessa parada aí. Entendi. Juan, como é que é a sua história com Endurance, cara? Porque, pô, pra você seguir numa linha de pesquisa de mestrado, assim, que envolve Endurance, né? Eu imagino que deva ter um interesse importante no tema, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Cara, eu gosto muito de esportes, tanto da parte comportamental que envolve o esporte, e tanto da parte ali de adaptações fisiológicas referente ao esporte. Eu comecei a pegar muito gosto pelo Endurance porque é uma história até meio trágica, mas é engraçada. Eu sou corredor, né? Eu sou meio maratonista, tentando aí fazer uma maratona e tal. E eu comecei a correr porque eu caí de moto. E aí eu tive que fazer uma cirurgia no ombro. E a única coisa que eu poderia fazer envolvia membros inferiores. Então, para eu conseguir me manter ativo assim, eu comecei a correr e comecei a pegar gosto, comecei a querer saber como eu poderia melhorar minha performance da maneira mais científica possível, usando estratégias ali que são válidas, aplicáveis para mim também, de acordo com minhas individualidades. E, cara, fui pegando um gosto absurdo, você vê. Eu particularmente, gosto mais dos desafios que o Endurance traz do que musculação, né, outros esportes aí, outros tipos de esporte. Então, você entender todo o planejamento, as estratégias, a rotina da pessoa que faz o Endurance e tal, o tipo de prova, é algo fascinante, assim, eu gosto demais. E você, curte um Endurance? Como é que é? Cara, eu pessoalmente gosto, assim, também. Eu acho que é um esporte muito bacana. Esportes, né? Que aí eu acho que já Uhum. entra um ponto, né? O que é o Endurance? Eu entendo como Endurance exercícios que são, de forma predominante, aeróbicos. Faz sentido esse conceito? O Com que você acha? certeza. E é importante, né, porque a gente sempre fala de conceito, né, pra gente começar a discutir alguma coisa com uma base sólida, a gente conseguir construir argumentos, é importante a gente ter o conceito da palavra, o conceito da coisa. E o esporte de endurance é mais ou menos nessa pegada aí. Geralmente eles são caracterizados por serem predominantemente aeróbios, né? Então a energia sintetizada durante a prática do exercício, ela vem do metabolismo aeróbio. Então a síntese de ATP, ela vem do metabolismo aeróbio, tem que ser mais do que 50%, né? Eles devem ser contínuos e de longa duração. Longa duração precisa ser 1 hora, 3 horas, 5 horas, ali de 20, 30 minutos. A gente já pode considerar também, até um pouco menos, o exercício de endurance. E a gente tem como exemplo várias modalidades, né? Então, tem corrida, que é talvez a mais comum, natação, esqui cross country, ciclismo, triatlo, tem natação de águas abertas, tem a corrida de montanha também.
Então, pacientes que chegam, né, com algum desses esportes, ele pode ser considerado um praticante de endurance, mas geralmente a gente fica entre corrida, bike, natação, né, são os mais comuns. Então, dizer que, por exemplo, aquelas competições que é um tiro, sabe? Que é uma distância curta. A Uhum. gente não poderia classificar como endurance. Não, até porque o metabolismo predominante ele vai ser anaeróbio, né? Se a gente pega alguns estudos para ver a contribuição energética dessas distâncias, então 200 até 400 metros assim, a predominância da síntese de ATP ela é anaeróbica. A partir de uns 800, 1.500 metros assim, aí já começa a ser predominantemente aeróbico e aí as características do endurance acabam sendo mais predominantes do que nas outras modalidades, né? Entendi. Acaba que é um aspecto até curioso, assim, né? Claro que quando a gente para refletir sobre, faz muito sentido. Só que é, é o mesmo movimento, só que em contextos completamente diferentes. Um é, tipo, muito intenso, uma distância menor, um tempo menor, o outro acaba sendo uma intensidade menor por uma distância maior, né? Então, é o mesmo, é corrida, por exemplo. Só que acontece em contextos diferentes, aí uma hora a gente tá falando de endurance e outra hora não tá falando de endurance. Bem curioso, né? Não, Pô, isso é. Falei, pode falar. cara, eu fiquei com uma dúvida, um questionamento que eu acho que é muito bacana, que é o seguinte, você disse, pô, você passou por essa situação aí do acidente e tudo, né? E teve a questão da corrida e tal. Então eu imagino que esse processo de começar no endurance, efetivamente como um atleta, foi algo que foi um processo relativamente longo, né? Você vem aprendendo ao longo do tempo. Há quanto tempo mais ou menos que foi essa questão com a moto? O acidente foi em 2023, cara. E aí, desde lá, eu comecei a correr e errei, né? A gente sempre. O principal erro que o pessoal comete quando começa a praticar exercício de endurance é querer correr muito rápido, longas distâncias logo de cara. Então eu lembro que, pô, tô de bobeira aqui, vou correr 10 km. Nossa, se eu soubesse disso hoje, jamais faria isso novamente. O que que você faria no lugar, então? Qual que seria uma abordagem que você consideraria mais interessante para uma pessoa que está começando no endurance, por exemplo? Olha, aí eu acho até legal a gente trazer um aspecto social para a discussão, que é o quê? Se você tem ali um dinheirinho guardado, um dinheirinho sobrando, e puder investir aí numa assessoria de corrida, que você vê ali que faz um bom trabalho e tal, cara, eu iria por essa alternativa. Porque é aquilo, né? A gente sempre. Acho que um dos fatores que mais trazem motivação pra gente é a gente ver resultado, né? E talvez no menor tempo possível, lógico que o menor tempo possível não é algo impossível, né? Tipo, o melhor resultado em 2 semanas de treino. Não. Mas eu começaria investindo ali numa assessoria, por quê? Porque eu teria todo um planejamento ali, científico, o processo seria mais seguro, eu teria resultados em menor tempo, eu aprenderia mais do que. Eu costumo dar o exemplo de que quando a gente procura uma ajuda assim mais especializada, é como se a gente já tivesse a receita do bolo e a gente colocasse ali os ingredientes na quantidade certa, tal. A gente aumenta a probabilidade da gente conseguir fazer um bom bolo, né? Do que a gente fazer um bolo com receita da nossa cabeça, assim, com ingredientes da nossa cabeça, tal. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas a probabilidade de dar errado, ou então a probabilidade de você ter que fazer várias vezes a receita, tal, para finalmente chegar num bolo bom, aumenta, né? Então, tipo, é, acho que procurar uma ajuda de assessoria seria meu primeiro passo. Agora, se eu não tenho uma, por exemplo, não tenho uma condição financeira agora, tal, quero começar a correr e eu, co- eu sou bem iniciante, eu começaria talvez ali, e muito cuidado com essa informação, tá, pessoal, né, para vocês levarem a ferro e fogo, mas eu começaria talvez correndo
de acordo com o meu fôlego mesmo, com a minha percepção de esforço. Dou um trotezinho, começa a ficar muito ofegante, dou uma parada, volto a andar. Tomar muito cuidado para não ficar correndo todo dia, longas distâncias, muito forte, querer sempre ali dar o seu melhor na corrida. Até porque a maioria as adaptações mais desejadas na corrida, elas acontecem quando a gente treina em zona um, né? Então, eu começaria assim, bem devagarinho, levinho. Sei que a gente sempre quer mais, quer se desafiar, mas aí o tiro pode sair pela culatra. Então, se você tem dinheiro, tá sobrando, eu investiria numa assessoria. Se você não tem, eu começaria bem devagarinho, tentando pegar algumas dicas de profissionais que você acompanha e que confia. Ou também comece a estudar sobre o tema, né? Pega ali artigo científico sobre corrida e vá tentando aplicar em você mesmo. Pode ser uma estratégia legal também. Juan, para buscar essa assessoria, que tipo de profissional a pessoa deveria buscar? É o educador físico? É nutricionista? É todo mundo? Tipo, qual profissional? Qual tipo de profissional seria? Olha, se meu foco é realmente querer começar a correr, eu começaria por um profissional de educação física, que seja mais focado em corrida, né? Porque aí depois a nutrição, os outros profissionais, eles vêm para dar suporte à corrida, né? Óbvio, se eu conseguir já fazer tudo de uma vez, perfeito, né? Cenário ideal, mas a gente sabe que hoje tá um pouco caro também. Mas eu começaria pelo profissional de educação física. E você, faz sentido? Ó, para mim faz sentido também, porque eu penso que, que acho que essa questão que você falou do esforço, do volume de treino, é, eu, eu acho que é um erro relativamente comum, assim, mas é baseado na minha experiência, assim, né? E se você tem um profissional de educação física para te acompanhar, que vai, pô, entender realmente a sua demanda, qual que é o seu nível ali, e ele consegue adaptar, então, o volume de treino para isso, acho que faça bem mais sentido. Porque, cara, acho que é bem real, assim, de que muitas pessoas às vezes querem começar na corrida e a gente entende que, em geral, correr vai ter algum tipo de desconforto, né? Aí, se a pessoa vai lá correr, ah, não, quero voltar a correr, ou quero começar a correr. Aí a pessoa vai lá, tem uma experiência super negativa, porque acabou que fez um volume um pouco excessivo, um pouco a mais, teve algumas dores mais intensas. Aí ela vai sempre, pô, ter essa imagem na mente, né? De que corrida é assim. Corrida vai ter essas dores que são intensas, vai ser muito desconfortável e por assim vai. Então acho que o profissional de educação física, ele acaba sendo muito importante para ajustar isso, né? Mas, mano, eu fiquei pensando aqui também, cara. É, além do volume, né? Volume, intensidade, assim, pensando em corrida, por exemplo. Qual foi um outro aspecto que acabou que você não, às vezes não sabia ou simplesmente negligenciou durante esse processo de aprendizado, que se você tivesse aprendido antes teria te ajudado? Tem algum aspecto assim? Olha, cara, pra ser bem sincero, eu acho que não. Algo bem importante, assim, além desse volume e intensidade logo de início, eu acho que não. A gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai se expondo ao exercício físico, de como aquilo vai se encaixando na nossa rotina, de como encaixar melhor, quais alimentos ali é, a gente consegue ter mais tolerância, tal. Mas isso acho que é detalhe, entende? Ah, um grande aprendizado assim que eu faria diferente, não. Que eu faria diferente, acho que não teve. Só essa questão de volume mesmo, que aí seria um grande diferencial. O resto é mais pela experiência mesmo, que você vai se testando, entende? Entendi. Juan, pensando em pacientes que têm ali um objetivo de aumentar a performance do endurance via treino, via dieta. Então, um paciente, às vezes, que já tem um treinador e chega para você: olha, não, eu corro, meu objetivo é bem esportivo mesmo, quero correr. Quais seriam aspectos assim que você consideraria bem importante de avaliar nesse caso? Vamos lá.
Aí, aqui a gente pode trazer várias nuances, né, para a gente avaliar, tanto fisiológicas, comportamentais, sociais desse paciente. Então, acho que eu começaria por uma boa anamnese, né? Uma boa anamnese bem feita, ela nos dá ali um suporte, um direcionamento para onde a gente deve seguir, consegue identificar pontos positivos do paciente, pontos a serem melhorados. Então, focando bastante em corrida, né? Vamos tentar nichar para corrida, mas isso serve para qualquer esporte de endurance e tal. Entender como é que é o volume de treino daquele paciente, entender também o nível que ele está, se ele é um atleta, se ele é iniciante, se ele é um praticante, um atleta amador, entende? Entender histórico de saúde, se ele já teve lesões, exames, deficiências nutricionais, se ele possui atualmente também alguma deficiência nutricional, principalmente se for mulher, tá bom? Hábitos alimentares, que é fundamental. Então, como é que é o trabalho desse paciente? O sono, o ambiente que ele está inserido também, né? Que envolve também o trabalho. Entender qual distâncias, né? Que ele pretende correr, qual é o objetivo dele, é fundamental. Então, você é um atleta que vai correr distâncias curtas, distâncias mais longas. Isso também é. Acho que é crucial, assim. Mas acho que esse é o ponto, né? Começar por uma boa anamnese, entender ali como esse paciente funciona. E aí, um viés meu de clínica, o que eu percebo, né? Eu tenho poucos atletas mesmo. No geral, eu pego mais pessoas ali, vamos dizer assim, comuns, que querem, né, se engajar ali na corrida. Alguns até têm um bom desempenho na corrida. E eu acho que uma coisa que é bastante interessante da gente notar, e aí você pode falar se você nota isso também e tal, é que muitas vezes a dieta para esses pacientes, ela não é tão difícil de ser feita, tá? A gente consegue ali atingir as necessidades calóricas, ah, colocar frutas, legumes ali, aquele padrão bonito que a gente sabe, colocar as recomendações nutricionais voltadas para o esporte. O difícil é fazer a pessoa seguir, entende? Por isso que eu costumo falar isso, que passar a dieta para atletas não, para atletas porque ele já tem uma mentalidade ali de que no qual é toda visada para o objetivo dele. Então, para ele é normal abdicar de algumas coisas mais a curto prazo para conquistar o objetivo. Já para pessoas ali que são mais amadoras, pessoal comum mesmo, eu brinco que passar a dieta é fácil, difícil é fazer seguir. Porque a pessoa não tem só aquilo, né, como objetivo de vida. E ela tá inserida em, às vezes, ambientes, assim, muito caóticos, pouco reforçadores, e que estimulam ela, na verdade, a fazer tudo o contrário que tá na dieta, né? Então, uma pessoa que ela trabalha ali das 8 às 6 da tarde, costuma. E aí é um trabalho que sempre tem aquela pessoa vendendo um doce, ou tem muita oferta ali de alimentos mais hiperpalatáveis, às vezes é um trabalho estressante, no qual ela fica bastante ansiosa, e aí ela concentra ali o exercício na parte da noite, que muitas vezes ela tá cansada, tal. Então, e- esse aspecto, né, esse estilo de vida, ele é um pouco desafiador para o nutricionista, né? Porque a gente precisa trabalhar essa parte comportamental com o paciente, no qual ele visa, né, um objetivo de performance, mas ele precisa entender também um objetivo mais comportamental, de como é a rotina dele, o que está trazendo dificuldades para ele seguir o plano alimentar. Então, muitas vezes, a pessoa que tem essa rotina mais caótica, né? À noite, ela já está muito cansada para ir treinar, aí o treino já não rende tanto. Devido ao estresse, o cansaço, a ansiedade, vem muitas vezes aquele pensamento de eu mereço, e aí talvez ela já não faça o plano alimentar, entende? E não que isso seja culpa da pessoa, né? Mas a gente precisa mostrar
para a pessoa, quais variáveis ali estão influenciando ela, para que ela tome essas decisões, e se essas decisões estão afastando ou aproximando ela desse objetivo, às vezes de fazer uma prova de 5 quilômetros em 20 minutos, vai. Então, eu vejo esse desafio na prática clínica que passar a dieta é muito tranquilo. O difícil é fazer a pessoa seguir. O que você acha disso? Juan, isso que você falou, cara, me gerou uma reflexão bem interessante, que é o seguinte: o quão diferente ou até mesmo o quão específico é uma dieta para uma pessoa que simplesmente corre. Não é uma pessoa que é atleta. É uma pessoa dia a dia. Às vezes o objetivo dela principal é emagrecimento, mas ela também corre. O quão diferente é essa dieta de uma dieta, por exemplo, de uma pessoa que não corre, mas que também busca emagrecimento? Ou seja, a única coisa que muda aqui é a corrida. Quais são os aspectos que a gente poderia falar, não? Esses aspectos aqui, para essa pessoa, já que ela corre, é diferente. O que que você tem a dizer sobre isso? Bom, então é uma pessoa que tem o objetivo de performance e a outra de emagrecimento, é isso? As duas têm o objetivo principal de emagrecimento. Só que a diferença é que uma delas corre, a outra não. A outra ela faz, sei lá, vamos supor que ela faz musculação, mas não corre. Então a única diferença que tem aqui é o tipo de exercício físico. Só que tem um ponto, né? É, nenhuma dessas duas pessoas são atletas. Elas fazem um exercício físico dentro ali de um esforço médio. Às vezes até um esforço mínimo, sabe? Não é algo super intenso. Às vezes a pessoa não tem nenhum objetivo de tempo, sabe? Ah, não, quero correr, que nem você disse. Ah, quero correr 5 quilômetros em 20 minutos. Às vezes é só... Ah, não, ela faz uma corridinha, entendeu? O quão diferente é essa dieta? Tipo assim, existe algo tão específico? A partir do momento que tem um pouco de corrida já muda muito? Ó, Gabriel, na verdade não. A dieta ela não vai apresentar, nossa, grandes diferenças aí na sua composição. Você vai ter que tomar suplementos específicos, alimentos específicos. O que talvez mude, na verdade, é o gasto calórico, né? Porque a corrida ela acaba gastando mais calorias, vamos supor, 1 hora de corrida e 1 hora de musculação. Ela acaba tendo um gasto calórico um pouco maior e talvez para o paciente a gente precise ali aumentar um pouco a quantidade de calorias, especialmente de carboidratos. Mas, uma vez que é um exercício ali, que não é feito na mais alta performance, é uma coisa que a pessoa ainda está se engajando, tal. O principal aspecto que a gente sempre vai trabalhar é a adesão, né? A adesão do paciente ela é muito importante nesses casos, tanto para o exercício, tanto para a dieta. Na questão nutricional, então, a única coisa que pode mudar de uma maneira mais significativa é o aporte calórico, mas também não é nada muito, nossa, que diferença absurda. Um paciente que corre e um paciente que faz musculação vão ter dietas ali totalmente diferentes. Não, dá para trabalhar com os mesmos alimentos. Talvez ali o que pode mudar de uma maneira um pouquinho mais específica é o quê? O paciente que corre ele pode ter talvez um desconforto gastrointestinal com certos alimentos, então talvez tomar um pouco de cuidado com alimentos que vão causar esse desconforto durante a corrida, né? É uma coisa adaptável, mas pode haver. Na musculação é menos comum, a não ser o pessoal que relata que quando come muito, né, se sente cheio, principalmente treino de perna e tal. Mas de maneira geral, objetivamente falando, a única coisa que vai mudar é o gasto calórico e, se necessário, a gente adapta aí o aporte calórico para cada modalidade, mas a dieta em si, ela continua basicamente muito parecida mesmo. E complementando, né, essa questão dos casos clínicos, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes ficam um pouco aflitas, tipo, desesperadas mesmo. Ah, não, pô, eu vou atender um paciente endurance, eu não tenho muita experiência com isso. Às vezes é uma pessoa que nem corre também, ou não faz nenhum esporte relacionado a endurance. E por conta dessa situação, ela não possui um conhecimento prévio bacana, sabe? É bem iniciante em relação a esses esportes. Ela recebe um paciente que corre,
Às vezes esse paciente nem corre muito, ele faz ali, sei lá, corre uns 2 km no final de semana, é isso, mas ele corre, tipo, ele faz alguma coisa. E aí a pessoa fica aflita. Nossa, e agora? Eu tenho que suplementar? Eu tenho que prescrever eletrólito? Tenho que prescrever carboidrato em gel? Entendeu? Tem que prescrever sal? Sei lá, enfim, começa diversos Uhum. questionamentos aí. Mas eu acho que, em geral, esse medo talvez não seja tão justificado assim. O que você acha, Juan? Cara, e eu gostaria de saber a sua opinião também, porque eu acho que isso é reflexo, talvez, não de uma incompetência ali do profissional, tá ligado? Tipo, de uma maneira cruel, assim, falando. Mas eu acredito que é uma falta de uma boa educação científica na graduação. Porque o que acontece? Hã, muitas vezes eu também senti esse receio, sinto até hoje, é normal a gente sentir insegurança com um caso novo, e tal, mas a gente consegue perceber o quanto a gente é carente de conceitos fundamentais em fisiologia do exercício, em fisiologia, em bioquímica. Porque o que acontece? Bom, o paciente ele vai fazer um exercício ali, os conceitos daquela modalidade eles já são bem fundamentados. Então, se eu conheço o que que acontece, a fisiologia que acontece no endurance, a fisiologia que está por trás de uma musculação, o que acontece ali na natação, entende? Se eu entendo também a fisiologia básica ali de nutrição, coisas assim, coisas tem uma base bem sólida, para eu tendo essa base bem sólida, eu consigo ali, descobrir mais facilmente como atender aquele paciente, entende? Então eu vejo que porque não é segredo, não tem muito mistério. Ah, eu vou atender um paciente de corrida? Bom, eu sei o que é um exercício aeróbio, eu sei mais ou menos ali como é que funciona o metabolismo energético a partir de determinadas modalidades. Você sabendo o metabolismo energético, hã, as requisições ali fisiológicas daquele exercício, você também já consegue ter vários insights de suplementação, que a suplementação ela vai depender de duração, tipo de exercício, e tal. Então eu acho que essa insegurança ela vem muito por conta dessa fragilidade de conceitos básicos de ciência, bioquímica, fisiologia, e acho que isso se reflete numa insegurança no nosso atendimento. Então, uma coisa que eu foco muito, tanto para mim, para pessoas que estão ao meu redor, algumas aulas que eu dou, é você entender o básico ali, realmente entender o básico. As adaptações cardiovasculares que acontecem, como é que o corpo responde àquele estresse induzido pelo exercício. Entende? Porque aí você consegue elaborar estratégias a partir desses conhecimentos básicos, entende? Como é que você vê isso? Cara, eu acho que existem tantos e tantos tópicos, tantos temas para serem estudados e que e colocando a fisiologia do exercício no meio desse panelão de coisas que tem ali na graduação, por exemplo, às vezes ele ocupa um espaço, mas ocupa um espaço muito pequeno. E aí algumas graduações você acaba vendo um pouco, mas não vê o suficiente. E aí isso acho que é um reflexo total assim da graduação em geral, né? Das graduações em geral. Porque por exemplo, na minha graduação, tive uma base ok de fisiologia do exercício. Não tive a matéria fisiologia do exercício, isso eu não tive. O que eu tive foi nutrição esportiva, e na nutrição esportiva eu vi sobre fisiologia do exercício. Eu também tive fisiologia propriamente dita, mas essa fisiologia era mais específica para os sistemas do corpo em geral, sabe? Não era, não, fisiologia do exercício. Então, eu acho, cara, que realmente existe esse problema, né? Esse buraco aí que precisava, né, ser conciliado. E que acaba que não é. E isso
reflete algumas coisas bem importantes, né? Porque é aquilo, chega um paciente para você, ele tá começando a correr, não corre muito, e talvez um dos principais medos é: devo suplementar ou não? E além disso, o que que eu devo suplementar? E ainda também outras questões, né? Se você acaba identificando algo que faria sentido suplementar, você teria que também ver dose, quanto tempo antes ou durante ou até depois do exercício, enfim, entre vários fatores a serem estudados. Mas que eu acho que isso gera um certo grau de preocupação, né? De tipo, como manejar um paciente que faz algum tipo de exercício de endurance e como que eu vou encaixar esses suplementos. Só que eu penso assim: olha, você tem um paciente que ele não leva a corrida tão a sério assim. É simplesmente corrida. É um exercício que ele faz, ele gosta, ele não faz na maior intensidade de todas. É um exercício físico do dia a dia dele. Será que você deveria tanto se importar assim com suplementos, por exemplo? Na minha visão, e aí queria saber a sua, né? Na minha visão, acho que não faz tanto sentido. Eu acho que focando mais em, por exemplo, né, o endurance, a corrida ali, por exemplo, mas pode ser outros, né? Seja um objetivo meio que secundário dele. Não é muito o objetivo principal. E provavelmente o que mais importa é o que você disse, é questão de desconforto. É... Só que entra um outro fator, né? Como é que a gente evita o desconforto? Aí já é um outro papo também bacana. Mas vamos supor, o paciente tem um objetivo principal de emagrecimento, meu foco deve ser esse. Meu foco não vai ser. Não vou ficar gastando muitos neurônios com, não, como é que eu vou fazer a suplementação dele aqui para endurance? Porque às vezes não é nem o objetivo do cara, não é muito o que ele tá afim de trabalhar. Então, nesse contexto, talvez não faça tanto sentido. O que você acha, Juan? Cara, e aí a gente vai. Você pode até completar, a gente pode entrar para a parte de PBE aqui. Você entra na parte de preferências do paciente, né? Vou trazer um pouco uma parte mais científica dos suplementos, que a primeira coisa que eu fico bastante curioso é esse interesse muito grande que a gente tem em suplementação, né? Parece que, nossa, vai ser. Deus vai tocar em mim a partir do suplemento, eu vou ser o Bolt, né? Vou ser o Kipchoge. Não sei, parece que eu vou me tornar o melhor atleta do mundo a partir desse suplemento. E quando a gente vai ver os reais efeitos, né, na performance que os suplementos vão fornecer aí para os praticantes, eles são, cara, muito baixos, saca? Chega a ser muito baixo mesmo. Mas a gente sempre deve partir de uma prática baseada em evidência na suplementação, né? Então, a melhor evidência disponível a partir desse suplemento. Tem bastante suplemento que é muito bem estudado, né? Cafeína, nitrato, bicarbonato de sódio, creatina, beta-alanina. Pensar no custo-benefício também, as preferências desse paciente, ver se ele realmente quer, se não quer. Às vezes até dar uma questionada ali no paciente, porque muitas vezes ele vem com muitas crenças, né, de que o suplemento ali ele é algo impressionante. E perguntas clínicas que são fundamentais. Então, para quem esse suplemento? Para quê? Quando? Quantidade? Tempo, né? Que você falou, questão de dose, tudo. E quando a gente vai observar os efeitos na performance, cara, eu custo para ver algum suplemento que melhore a performance além de alguns segundos, saca? Então, como a gente tá falando de endurance e tal, é difícil a gente ver suplementos que vão melhorar mais do que alguns segundos aí a performance do atleta. E isso é muito importante, que a gente pode falar, poxa, talvez alguns segundos para um paciente amador, assim, um praticante, não seja algo muito, né, expressivo, algo muito necessário. Vou correr 5 quilômetros ao invés de correr em 25 minutos, eu corri em 24 e 40. Ah, é uma mudança tão significativa? Não é tanto, talvez não valha o investimento, né? Então, se a gente for observar alguns dados ali científicos, a gente vê que, por exemplo, a cafeína em tempos de 5 quilômetros, né? Distância de 5 quilômetros,
ela vai trazer benefícios para a conclusão da prova, né, em média de 1,1%, saca? Isso em termos absolutos, dá 11 segundos de melhora, 12 segundos de melhora, entende? A creatina, ela até traz alguns dados controversos, né? Porque como ela aumenta o peso, pode às vezes piorar a, a performance do atleta, mas isso é debatível também, tá? Então, mas eu não vejo com, nossa, grandes olhos a creatina para endurance, tá bom? Tem os dados de recuperação muscular também que auxilia, mas também acho que não é algo extremamente necessário. Quando a gente fala de beta-alanina, por exemplo, a gente vê algumas suplementações e é aquilo que eu falei de conceitos básicos, né? A beta-alanina ela vai ser recomendada aí para esportes que não tem uma duração tão grande, né? Se eu não me engano, não pode, não pode passar. Por exemplo, são corridas de mais curta distância, né? Então 400, 800, 1.500 metros, um ciclismo de 4 quilômetros, natação de 100, 200, 400 metros. Por quê? Porque esses esportes eles têm uma contribuição energética que não é predominantemente aeróbia, né? O 1.500, 800 até é, mas você vê que são esportes ali de uma intensidade maior que faz sentido, faz jus ao mecanismo de ação da beta-alanina de ser um tamponante intracelular, né? Mas quando a gente vai ver, por exemplo, estudos que comparam a performance, quando a gente vê, por exemplo, um estudo de, se eu não me engano, tem um estudo que ele avalia 400 metros, né? Performance de 400 metros da beta-alanina. O grupo que toma beta-alanina melhorou o tempo assim de 51 segundos, se eu não me engano, para 50 segundos, tá? Então foi uma melhora aí de 1 segundo. E, e aí você começa a pensar, poxa, eu nem sei quanto tá um pote de beta-alanina hoje em dia. Mas enfim, só para trazer essa parte de que muitas vezes a gente dá muito valor para a suplementação, mas talvez para a maioria dos nossos pacientes, na questão de custo-benefício e de efeitos na performance, ela não seja tão interessante assim. Óbvio, 1 segundo separa, num esporte de altíssimo rendimento, o campeão do medalhista de prata. Isso sem dúvidas, tá? Mas será que faz tanto sentido assim para uma pessoa que está começando a correr, tá ali, nem é o foco dela, como você disse, ou talvez quando você explica para o paciente os benefícios, o real efeito na performance, o custo, será que ele ainda continua com essa decisão de tomar a suplementação, de querer a suplementação? E como é que funciona isso na prática baseada em evidências? Cara, eu acho que isso representa muito bem essa parte da PBE que a gente fala sobre preferências e valores do paciente, porque é algo que varia tanto, cara. Não é um tipo de elemento, de aspecto que você vai achar de uma forma clara e objetiva em estudos científicos. Claro que você consegue, por exemplo, avaliar aspectos comportamentais, aspectos qualitativos, né? Que influenciam a performance, por exemplo. Aí vamos supor que um estudo lá mostrou que a percepção de esforço é um aspecto importante para a performance. E eu entendo que, por exemplo, a cafeína ela pode trazer uma modulação, da percepção de esforço e, portanto, é condizente aqui para o meu paciente porque ele fala que se sente muito cansado. Pô, beleza, eu alinhei aqui os aspectos. E ainda tem um aspecto bem importante, porque imagina um paciente que, né, de novo, o objetivo dele não é corrida, mas ele corre. Porém, ele tá muito frustrado com a corrida porque ele vai correr sempre muito cansado, por conta da rotina dele. Isso, especificamente, ele corre de manhãzinha, porque é o horário que ele achou que ficou melhor na rotina dele. Pô, apesar dele não ser um atleta, por conta dessa frustração, por conta do horário que é bom, né? Não é uma corrida à noite. Então, se fosse uma corrida à noite, a cafeína, por exemplo, poderia
mais prejudicado que ajudar. Mas é de manhã. Ele tem essa reclamação em relação à percepção de esforço. Eu sei que a cafeína, ela possivelmente tem relação com isso, com base nos estudos que avaliam mecanismos por trás do suplemento. Então, nesse sentido, pode ser um suplemento bacana, apesar que a pessoa não é atleta. Mas por quê? Porque o objetivo aqui não é necessariamente a performance em si, mas talvez seja uma questão de adesão. Eu quero facilitar, eu quero deixar o ambiente mais favorável para que aquela pessoa tenha uma experiência prazerosa e, portanto, aquele comportamento seja reforçado. Então, olha aqui, novamente, a gente está avaliando, entendendo base teórica por trás, ou seja, mecanismos, aliando com o que a evidência traz, evidências, vamos por assim, experimentais, e também com as preferências e valores do paciente, porque para ele tem sido desagradável fazer essas corridas cedo de manhã porque ele se sente muito cansado. Isso supondo que, tipo assim, a princípio o sono dele tá ok, né? Enfim, que aí já é outro ponto, mas vamos supor que ele tá dormindo a quantidade boa e tal, mas é simplesmente aquele horário ali de manhãzinha ele tá meio grog ainda, não acordou 100%, sabe? Então, Uhum. tipo assim, pode ser que faça sentido. E aqui tiramos do contexto atleta, mas aí eu ainda considerei aspectos importantes para o paciente, fiz uma suplementação que faz sentido e que possivelmente vai ajudar meu paciente a ter adesão. Então, cara, acho que a PBE, ela traz essas nuances pra gente, da gente entender a evidência e olhar para o paciente e tomar decisões boas, ou a melhor decisão disponível daquele momento em relação aos nossos pacientes. Entende? Eu entendo, mas aí eu acho que eu vou fazer uma provocação que eu acho que vai ser bem legal para nossa discussão. Nesse caso, a gente vai usar talvez a cafeína para aumentar a adesão, ok? Ao comportamento de correr, beleza? Mas isso e a gente tem base teórica, base científica, tal, mas a gente está usando especificamente para aumentar a adesão e não a performance, beleza? Mas e se eu uso algo que não tem evidência científica de que melhora a performance, ou sei lá, pô, toma chá de hibisco aí que você vai ficar mais animado. Só que chá de hibisco não tem evidência para você deixar mais animado e tal. Então eu uso de um placebo, ou algo que não existe evidência, para aumentar a adesão do meu paciente. Como é que fica a prática baseada em evidências nesse cenário? Cara, em geral, pode ser que faça sentido, né? Só que tem uma diferença que acaba sendo importante aqui, que seria que, pô, pro, pro ponto em questão, que é percepção de esforço, que é o ponto que o paciente apresenta, a cafeína tem uma evidência ok. A evidência boa. Só que tem um ponto importante aqui, que é o seguinte. Isso aqui, já naveguei na literatura, estou por trás de uma pesquisa relacionada a isso. Que é o quê? A gente não entende muito bem ainda como é que é o efeito da cafeína em pacientes com restrição de sono, supondo que esse seja o caso do seu paciente. Isso a Uhum. gente ainda tá. A gente tem uma ideia, claro, porque a gente consegue imaginar que provavelmente o efeito da cafeína, contanto que não seja doses cavalares, possivelmente ajuda na percepção de esforço e possivelmente ajuda na performance, mas a gente não tem certeza disso. Porque também depende da quantidade de restrição de sono, né? Mas, tipo assim, pacientes que passaram por uma noite ruim de sono, e eu vou lá, de manhãzinha, suplemento cafeína, coloco o cara pra correr. Como é que é a performance desse cara? Como é que é avaliando aspectos mais qualitativos, ou seja, a própria percepção de esforço dele? Isso é meio que uma incógnita, aí a gente não entende muito bem. Mas, então, pro exemplo da cafeína, é mais aceitável. Mas para um placebo, eu avaliaria o seguinte. Primeiro, será que a cafeína não é uma opção igualmente viável a esse placebo? Então, às vezes, pô, o que você acha da cafeína? O paciente trouxe a ideia do chá de hibisco, por exemplo, mas eu posso, não. Mas o que você acha da cafeína? Aí ele fala, não, cafeína é bacana também, eu acho que é uma opção boa e tal.
Aí se tivesse essa abertura para cafeína, eu discutiria com ele sobre isso. Mas, se ele não tivesse abertura, ele tivesse às vezes uma talvez uma vontade, assim, de começar a usar, se é que ele já não usa. Eu não acho, não vejo, não tem motivo plausível pra você simplesmente contestar isso, sabe? A não ser que tenha algum efeito adverso importante acontecendo, sabe? Ah, não, esse chazinho aqui tá acabando com a saúde do paciente porque tem algum efeito adverso que é clássico de meio que uma overdose desse chá aqui. Os sinais estão claros no paciente, aí beleza. Aí eu acho que você deve questionar, né? Porque aí tem a ver com a saúde do paciente. Mas se, por exemplo, é um negócio que a gente sabe que provavelmente não faz diferença nenhuma na performance, nem percepção de esforço, nem nada, e ponto, eu colocaria na balança, entendeu? Tipo assim, pô, será que tá causando algum efeito adverso importante? E aí eu acho que eu tomaria decisões a partir disso. Claro que, pô, vai ter uma diversidade de tomadas de decisão aí, né? Porque é aquilo. Quanto mais incerto é algo, maior é a variação de tomada de decisão. Então, é muito incerto um cenário desse. Eu tenho um negócio que as evidências às vezes são meio mistas. Dependendo, você pode puxar um pouco pro lado que pode ajudar. Você pode ser um cara mais cético e falar que não serve pra nada. E, enfim, aí a coisa meio que fica por isso, né? Mas eu acho que é basicamente isso, sim, em relação à tomada de decisão. E você, Juan, o que você faria nesse caso, velho? Ah, cara, eu gosto nas minhas consultas, eu sempre gosto que o paciente chegue à própria resposta, né? Então eu vou questionando ele, não de uma maneira assim, vamos dizer, grossa, mas não questionando mesmo. Ah, por que que você gostaria de tomar isso? Ah, por causa disso, disso e disso. Sei lá, vai, eu gostaria de tomar, não sei, água com limão antes de correr para aumentar minha queima de energia de gordura. Aí eu faço algumas perguntas, tipo assim, poxa, o quanto de gordura você acha que vai queimar a mais? Entende? Porque quando a gente começa isso até com nós próprios mesmo. A gente começa a se questionar assim, perguntar o porquê das coisas. A gente vê que em alguns pontos a gente cai em contradição, ou a gente não sabe a resposta. Às vezes a gente vê que é só uma crença infundada. Então, eu gosto bastante de ir perguntando para o paciente o porquê ele gosta, o que ele gostaria, os benefícios que ele vê naquilo, e aí eu vou trazendo alguns dados científicos, algumas informações para informar ele. Então acho que esse é o principal ponto, Gabriel. A gente informa o paciente e a gente toma uma decisão em conjunto. Tipo assim, ó, cara, não tem muito benefício em você tomar água com limão para queimar mais gordura. Talvez tenha até um risco ali, né, de dar uma queimação no estômago e ser ruim pra caramba. Mas se é algo que você gosta, avaliando os riscos e benefícios aqui e tal, tudo bem, saca? Tomar essa decisão em conjunto é muito interessante, mas eu gosto principalmente de deixar o paciente chegar na resposta. Isso eu acho que é algo bem legal, é algo que a gente traz na entrevista motivacional também, né? Que apesar do nome motivacional, não tem nada de coach, mas é uma maneira de você direcionar, orientar o paciente ali, a ele mesmo chegar no que é melhor para ele. Entende? Então isso eu acho bem interessante, que ele começa a verbalizar, ele fala, realmente, eu acho que não faz muito sentido, acho que faz sentido. Então, acho que a prática clínica, ela dá pra gente trazer essas artimanhas aí para melhorar ela. Entendi. Um negócio que durante a minha formação aí eu aprendi em relação à tomada de decisão, e principalmente, aqui falando na realidade especificamente em relação a essa tomada de decisão junto com pacientes. Uma coisa que geralmente a gente negligencia, ou simplesmente assim, a gente não sabe, ignorantes mesmo, é essa questão de tomar decisões em conjunto com o paciente. Muitas pessoas pensam assim: olha, tomar decisões em conjunto com o paciente é fazer algumas perguntas para ele, perguntar se está tudo bem assim e pronto. Assim, depende para quem você pergunta, mas para mim isso não é tomar decisões em conjunto com o paciente. Para mim, tomar decisões em conjunto com o paciente é justamente fazer isso que você falou de informar ele
falar sobre riscos e benefícios e, a partir disso, tomar uma decisão. Eh, Tem alguns livros que falam sobre essa parte de prática baseada em evidências que aborda isso, sabe? De, por exemplo, não, como é que é um jeito eficiente da gente informar os pacientes e tomar decisões em conjunto? É a partir de imagens. Então, por exemplo, eu coloco ali, vamos supor que eu tenho a seguinte informação, que para que eu possa ter benefício com a cafeína, e a gente consegue fazer esses cálculos, né? Eu preciso suplementar 20 pessoas e dentro dessas 20, uma vai ter benefício com cafeína. Tô dando um exemplo hipotético aqui, tá? Não tenho esse dado aqui em mãos. Uhum. Que seria o famoso número necessário para tratar. Um dado clássico aí que a gente utiliza. Você monta uma imagem disso, fala um pouco sobre efeitos adversos da cafeína, um pouco sobre o que seriam os efeitos benéficos, né? Mostra isso aqui pro paciente e fala, ó, suplementação de cafeína é esse aqui. É isso aqui que a literatura mostra pra gente. Você consegue falar, pô, pro seu caso, eu identifico que esses efeitos benéficos aqui fazem bastante sentido para você. Porém, dentro dos efeitos adversos, esses aqui são bem importantes para você. Tipo, vamos supor que o paciente ele tem grande aversão a, sei lá, ele tem uma grande aversão à diarreia, por exemplo. Isso é algo bem desagradável para a pessoa. Ou simplesmente essa vontade excessiva de ter que ir no banheiro. Pô, e aí a gente tem um relato que com aquele paciente específico, o café parece que tem esse efeito, assim, de ele ter que ir muitas vezes no banheiro. Aí você fala, pô, então, dentro dos efeitos adversos aqui do café, tem esse ponto aqui que eu sei que é importante para você, então a gente precisa considerar ele também. E aí você vai informando o paciente sobre todos esses dados que são importantes para uma tomada de decisão, e aí a partir disso você toma uma decisão. Ou seja, nem sempre é tão simples, né? A gente poderia simplesmente fazer algumas perguntas e tal, e pronto. Mas será que eu estou realmente incluindo ele na tomada de decisão, ou eu estou somente avaliando se ele está de acordo, entendeu? Você toma as decisões e depois pergunta se está tudo certo. Então são processos muito, muito diferentes. E que pensando num paciente de endurance, que, por exemplo, vamos pensar num aspecto de prova. Tem um dia de prova. Se o paciente tiver alguma coisa gastrointestinal, a própria diarreia do corredor ali, por exemplo, pô, cara, com certeza não é algo agradável. E, e não é incomum alguns protocolos de, por exemplo, suplementação de cafeína durante a prova. Não é uma, tem alguns protocolos desse tipo, de tipo, não, vou suplementando cafeína ao longo da prova, uma prova mais longa. Aí eu vou jogando lá 70 miligramas a cada hora, por exemplo. Enfim, um protocolo hipotético aqui, né? Uhum. Então, só que aí tem essa questão da diarreia do corredor. Se essa decisão de suplementar cafeína durante a prova não for discutido junto com o paciente, pode ser que ele tenha uma surpresa nada agradável, que é uma diarreia. Então, são aspectos muito, muito importantes, né? Porque aí a gente começa a tomar decisões que são decisões que se alinham mais com valores do paciente, né? Eu acho que, em linhas gerais, é isso, assim, que eu penso em relação à suplementação. E que, a partir dessa visão, a gente consegue até discutir sobre um outro aspecto, que é o seguinte: para um paciente qualquer, que busca fazer, por exemplo, uma meia maratona, quais suplementos você pensaria para esse cara? É um cara que é atleta mesmo, ele busca performance, quer, tipo assim, quer bater PR toda semana, tal, beleza. É um cara super mega atleta e ele quer correr uma meia maratona. O que você pensaria, assim, de suplementação? Acho que o principal indispensável é o gel carboidrato, né? Essa reposição de gel carboidrato durante a prova, muitas vezes após a prova ou durante os dias ali, para ele conseguir consumir
os carboidratos necessários, né? Porque o que acontece? Geralmente esses atletas, e aí eu posso até colocar um viés prático aqui, né, meu, chega uma hora que você comer a quantidade de comida necessária para atingir o saldo calórico ali para sua performance, cara, fica desconfortável, entende? Você vai chega para comer com uma aversão à comida. Pode ser a coisa mais gostosa do mundo, mas você tá empanturrado, você tem que comer. Então, tanto o gel carboidrato durante a prova, quanto os suplementos ricos em carboidrato aí, durante o dia a dia mesmo, para conseguir bater as quantidades de carboidrato e até calorias, eu acho muito, 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 muito válido mesmo. E aí, de intratreino, a gente sempre pensa em gel, né? Mas olha que interessante, a gente consegue até puxar uma PBE para isso. Às vezes eu já peguei pacientes que não são adeptos ao gel, saca? Da ânsia, e mesmo testando ali, fazendo a estratégia de training the guts, né? O paciente ainda fica ali com uma aversão ali ao gel carboidrato. Só que, e aí a gente volta pro conceito, né? Que eu falei lá no começo. O conceito é o quê? Você precisa ingerir carboidrato durante a prova. Ali, especialmente aquelas que passam de 1 hora, né? Em nenhum momento as evidências falam você precisa tomar gel de carboidrato, e sim carboidrato. Então a gente pode usar gel, a gente pode usar jujuba, a gente pode usar doce de leite. Então a gente possui outras estratégias aí que são igualmente eficazes. A gente pode usar alimentos mais sólidos, como aquela bananinha paraibuna, entende? Já usei, inclusive, pacientes gostaram demais, outros não gostaram e a gente troca a estratégia. Então, é isso, saca? Você entender o conceito para que você consiga trabalhar em cima desse conceito. Então, o intratreino é muito especial. E aí as pessoas... Uma dúvida que a gente recebe bastante, né? É por que a gente deve usar o carboidrato intratreino, né? Especialmente para provas acima de 1 hora. Bom, novamente a gente volta para os conceitos do exercício de endurance, né? Como é um exercício contínuo, a gente tem uma depressão maior de glicogênio muscular. Então, o carboidrato intratreino, né, a fisiologia por trás dele é o quê? O principal objetivo que a gente vai usar o carboidrato intratreino é para retardar a queda de glicogênio muscular, entende? Em exercícios de endurance, aí vamos supor a 75% do VO2 máximo, não é a melhor forma de mensurar uma intensidade, mas 75% do VO2 máximo, só para a gente entender, a gente quase que depleta totalmente ali os estoques de glicogênio muscular. Então a gente precisa dessa suplementação justamente para retardar a queda de glicogênio muscular. Isso se dá por quê? No momento que eu tomo ali o gel de carboidrato, vamos até pensar um pouquinho antes. Estou ali praticando minha corrida, né? Passou lá 30, 40 minutos. Meu corpo ele precisa produzir energia, certo? Ao passo que eu vou realizando o exercício físico e tal, ocorre a glicogenólise, né? Que é a quebra de glicogênio, mas principalmente o glicogênio hepático, que ele tem aquela reserva de glicogênio um pouco menor, ele vai caindo para manter a glicemia estável, uma vez que a glicose presente no sangue, ela também está contribuindo para a geração de energia lá no músculo. Então, essa glicose no sangue, ela entra lá no músculo, auxilia aí na produção energética juntamente com o glicogênio muscular, e quem mantém a glicemia estável é o glicogênio hepático, certo? Então o glicogênio hepático ele vai reduzindo seus estoques. E a glicemia ela não pode ficar muito reduzida porque a gente tem que mandar glicose para outros tecidos, como principalmente o cérebro, né? Então o cérebro ele precisa aí dessa glicose para a gente acabar não desmaiando aí, né? A gente manter nossas funções cognitivas adequadas. Só que isso é às custas do glicogênio hepático. Acontece que quando a gente suplementa o gel carboidrato durante o treino, a gente auxilia numa manutenção desse glicogênio hepático e dessa glicemia no sangue de uma maneira que a gente consiga retardar aí essa queda brusca também do glicogênio muscular, tá? Então,
a gente possui alguns mecanismos principais, que é manter a glicemia e retardar a queda do glicogênio muscular a partir da suplementação de gel carboidrato. E acontece que o glicogênio muscular ele é importante que ele não fique muito reduzido, porque em intensidades mais altas, então se eu tô com um atleta ali que ele quer sempre, nas provas ele quer sempre ali a máxima performance, ele tem treinos muito intensos, tal, com uma intensidade bem alta, o glicogênio muscular ele vai ser a principal fonte energética ali desse exercício, né, dessa prova, desse treino. Ao passo que se eu reduzir muito o glicogênio muscular, eu começo a instaurar uma fadiga muito elevada, que pode chegar a interromper ali o exercício dele, ou ele vai precisar reduzir a intensidade porque eu não tenho mais combustível suficiente para manter aquela intensidade alta, saca? Então manter o glicogênio muscular alto é muito importante por causa disso, tá? É como se a gente fosse um carro, ao passo que o combustível do carro ele vai reduzindo, vai chegar uma hora que ele para, entende? O carro não diminui a intensidade, né? A velocidade dele, mas vai chegar uma hora ali que ele para porque ele não tem mais combustível para trabalhar. Basicamente, o gel intratreino, ou o carboidrato intratreino, ele vem nessa perspectiva, né? Retardar a queda de glicogênio muscular para o atleta não experienciar, né, não chegar na fadiga tão cedo. Então a gente retarda um pouco a fadiga. Obviamente a fadiga ela não é só exclusivamente por conta da queda do glicogênio muscular. Isso é bem importante a gente entender. Que às vezes a gente fez a estratégia toda certinha, tal, só que o atleta falou que quebrou, fadigou. E o glicogênio muscular não é a única coisa que explica a fadiga, tá? Isso é importante. Então o gel intratreino, o carboidrato intratreino, ele é muito importante por causa disso. Isso seria o principal suplemento que eu indicaria ali pro atleta. Os outros, aí vai naquela questão que a gente conversou para ver se faz sentido. Eu sempre tento trazer evidências de efeitos na performance, de efeitos na percepção de esforço para a pessoa. E aí eu vejo com ela se o custo para ela é ok, se o benefício para ela faz sentido. E aí eu tomo essa decisão com ela. Muita gente gosta muito da cafeína, né? Eu não costumo utilizar muito cafeína. Inclusive, tem um dado interessante, não vou entrar muito em metodologia, mas só para trazer esse insight, que muito do efeito da cafeína ela também tem o aspecto placebo, né? O meu grupo de pesquisa aqui, que eu faço parte também do mestrado aqui da Unifesp, GPFEX, o nome, a gente estuda bastante cafeína e o efeito placebo. A gente percebe que muitos desses efeitos, a expectativa que a pessoa bota na cafeína faz com que ela funcione, saca? A gente faz ali uma metodologia no qual a pessoa toma cafeína, a gente fala que é placebo, e aí funciona, entende? Toma placebo e fala que é cafeína, enfim, essa loucura, assim, bem interessante. Depois posso até disponibilizar os estudos depois. O fato é que depende da expectativa, a partir da metodologia que a gente usa, né? E a cafeína, no caso, ela pode ser muito interessante, ela é bem utilizada, só que tem que tomar cuidado também com sintoma gastrointestinal, principalmente se for por meio do café, né? Se a pessoa vai tomar café. E acho que para longas distâncias, acho que é isso, cara. Cafeína e o gel de carboidrato. Os outros são bastante questionáveis. Nitrato não tem muita evidência para longa duração, tipo 21 km, não tem muita evidência. Betalanina também não. A gente começa até a pensar também no mecanismo de ação, né? A betalanina, ela auxilia ali como tamponante intramuscular e esse tamponante, ele é mais importante assim em exercícios de alta intensidade, né? E curta duração. Então, não faz sentido nem para o tipo de modalidade, né? Creatina também não vejo muita utilidade, pode ser usada, né? Mas também não vejo muito. Eletrólitos, então, eletrólitos é a graça, né, do povo. O povo ama eletrólitos. Mas fato é também que a gente não tem muitos dados que justifiquem a prescrição de eletrólitos da maneira como é hoje em dia, né? Essa necessidade de repor sal, de repor magnésio, repor um monte de coisa que tem potássio e tal. Atualmente, os estudos que a gente tem é que
que justifiquem a prescrição do eletrólito são em condições ali extenuantes, então, por exemplo, acima de 30 graus, um Rio de Janeiro, né? Acima de 30 graus, uma alta taxa de sudorese e tal, mas mesmo assim, não tem muita aplicabilidade. Tem um conjunto de estudos que ele avalia, né, essa prescrição de eletrólitos, o efeito no desempenho, né? A gente não tem muita diferença em efeito no desempenho, a partir dessa reposição de eletrólitos durante a corrida. Para ser bem sincero, eu não vejo aplicabilidade, principalmente para amadores, assim, né, que fazem sua corridinha ali de 5, 10 quilômetros, realmente não precisa. E aí, antes de eu continuar, eu gostaria de saber até sua opinião. Às vezes a gente tenta ali retirar um pouco dessa visão do suplemento, tal, a pessoa precisa do suplemento. E isso, na minha visão, a gente faz com que o paciente economize dinheiro, economize até uma logística, né? Fica mais fácil para ele seguir o plano alimentar, ele não precisa ali separar uma hora do dia dele para tomar a suplementação. Ele consegue ter o mesmo resultado com menos, fazendo menos, saca? Só que isso às vezes não, o paciente não vê isso com bons olhos, entende? Não sei se é por crença, não sei se é. Eu realmente ainda não cheguei a ver a fundo, mas é isso, tipo, o paciente ele consegue ter o mesmo resultado fazendo menos, mas mesmo assim, ele gostaria de tomar a suplementação, saca? Como é que tu vê isso, mano? Cara, eu acho que é um fenômeno, no mínimo, curioso, assim, porque a gente. Acho que o suplemento, ele acaba sendo talvez um fator que facilita a adesão de certo modo, mas também ele pode se tornar também prejudicial. Porque que nem você acabou de dizer. Olha, o paciente, ele quer usar o suplemento porque ele sente que vai ajudar ele e tal. Assim, se vai ajudar ele tem o dinheiro para isso, ele provavelmente vai acabar querendo pelo menos utilizar, nem que seja uma vez. Só que tem outro problema nisso. Será que, por conta dessa visão, ele não está condicionado a ter que usar o suplemento para poder se engajar em atividades, em exercícios físicos, né? Então, isso também pode ser problemático nessa ótica, né? Nesse diferente ponto de vista. Porque se o paciente está condicionado a isso, ele precisa dos suplementos para engajar em exercício físico, isso pode se tornar um problema a partir do momento que o paciente perder ali esse, por exemplo, essa condição financeira. Vamos supor que ele entra um momento de uma leve crise financeira, não tem tanto dinheiro assim para investir um suplemento, e independentemente, né, do que a gente oriente ele talvez não consiga manter a adesão como era. E isso pode ser um problema, né? Pensando nessa perspectiva. E aí eu acho que é algo que acaba que tem uma influência importante ali da indústria, né, cara? Pensando em marketing em geral. Pô, quantas marcas hoje em dia não cresceram ou basicamente foram criadas só para alimentar esse público do endurance? Muitas e muitas marcas são assim. E aí, cara, uma marca de suplemento que pensa em corrida, por exemplo, que tá em alta hoje em dia, cara, ele não vai vender só gel de carboidrato, vai vender muitos outros suplementos. Ele vai vender eletrólitos, e às vezes ele vai vender um mega gel, né? Tem o gel básico, o gel plus e o gel plus plus, que tem um plus e um mais depois. Que é o plus com mais depois, ele tem carboidrato, ele tem eletrólito, ele tem betalanina, ele tem nitrato, tem cafeína, entendeu? Um mega gel, tá ligado? É um super mega gel, assim, super diferenciado. E essa empresa, ela tá pensando em lucro, né, cara? Não vejo como é que alguém poderia criar uma empresa de suplementos no mercado super mega concorrente, que nem suplementos, pensando no esporte.
que é endurance, e ele venderia somente, por exemplo, gel de carboidratos. Não, ele vai vender muitos outros suplementos. Vai vender até um multivitamínico aleatório com Hum. algumas alegações que não alegam assim de forma super firme, né? Mas alegam de uma forma meio misteriosa, meio discreta de que poderia ajudar na corrida. E aí você vai lá, bombardeia ali o público que, que busca ali, que tem esse interesse por corrida com esses anúncios, né? E aí, bom, isso acaba alimentando também um pouco dessas crenças, assim, um pouco dessa visão de que você precisa do suplemento. E eu acho isso um pouco. É um pouco triste, né, cara? Mas eu acho que faz parte, assim, acho que a gente consegue olhar para diversos lugares que passa por esse tipo de situação. Porque o interesse muitas vezes não está exatamente em ajudar essas pessoas a realmente chegar numa performance melhor. Ou simplesmente são ignorantes, assim, são pessoas que não têm essa visão um pouco mais cética, né? Um pouco mais crítica em relação a isso. Porque a pessoa, pô, vou ali pegar uma... Tem aquela, como é que é o nome? A palatinose, né? Não, pô, faz sentido. A palatinose vai ajudar ali na performance dessas pessoas. Eu, como dono aqui dessa empresa de suplemento, dei uma pesquisada no Google, achei ali uns artigos, nem artigos científicos propriamente ditos, mas artigos assim de blog. E aí vi lá, não, tem aquela lista de benefícios super genérica. E eu, como CEO dessa nova empresa de suplementos, vou começar a produzir esse tipo de suplemento para vender para o meu público. E é isso, entendeu? Eu consigo pegar uma suposta fonte para referenciar a minha prática e ponto final. Então, acho que não tem muita consequência ali para esse tipo de prática. E que não necessariamente é um cara que é tipo um charlatão descarado, entendeu? Ele só não sabe. Ele só não tem essa visão mais crítica daquela coisa. Ele acha que tá ajudando as pessoas e ponto final. Então o problema ele acaba sendo mais profundo, mais complexo, né, cara? E também até um outro ponto que eu tava pensando aqui, por exemplo, vamos pegar o gel de carboidrato. O gel de carboidrato, ele tem essa ideia de poupar glicogênio, certo? Sim. Beleza. Então ele tem essa ideia de poupar glicogênio. Vamos pegar um atleta muito bem treinado. Existe alguma diferença no metabolismo em relação à parte de glicogênio, de poupar glicogênio, né? Porque, pelo que a gente já entendeu, essa ideia de poupar glicogênio acaba que está relacionado com a performance. Não é um único fator, mas está relacionado. Tem alguma adaptação que acontece ao longo do tempo nesses atletas que faz com que eles, por exemplo, poupem mais glicogênio ou algo do tipo? Sim, tem. Acho que essa é até uma das principais, né? Que a gente começa a observar que atletas mais bem treinados, eles vão, pensando em longas distâncias, claro, eles vão se tornar mais eficientes em utilizar a gordura, né? Como substrato energético. Então, ao passo que. E a gordura ela fornece mais ATP, ela participa do metabolismo aeróbio. Porque qual que é a graça da coisa, né? Em atletas de longas distâncias, a gente sempre vai pensar em como esse cara consegue ficar econômico. Se ligou? Como é que ele consegue fazer? Vamos colocar um pace aqui. Um pace de 5, um pace, vai, menos até, vai, pace 3:40. Como é que ele consegue fazer esse pace de 3:40 gastando menos calorias, gerando menos estresse no corpo, gerando menos fadiga? Então, os atletas que são bem condicionados, eles cada vez mais conseguem correr num pace de 3:40, gerando uma menor carga de estresse assim para o corpo. E isso se deve não exclusivamente, mas também por essa capacidade de ele conseguir utilizar mais gordura como substrato energético. Tem um mecanismo muito legal que, pô, eu adoro esse mecanismo,
que é o quê? Lá dentro da célula muscular, a gotícula de lipídio, ela fica mais próxima da mitocôndria. Isso facilita que esse lipídio seja utilizado pela mitocôndria, né? Porque ele fica bem pertinho ali, então o transporte é bem rápido. Porque uma das coisas que limitam a, a gordura ser utilizada como principal fonte energética, assim, em altas intensidades, é essa demora para ela ser transformada em energia, né? Ela não é tão rápida quanto a glicose. E o glicogênio, por exemplo, ela demora um pouco mais. Então, ela precisa ser mobilizada do tecido adiposo, transportada para a célula, na célula ela tem que entrar na mitocôndria e precisa da carnitina, tal. Então é um processo mais demorado. Atletas muito bem treinados, eles conseguem fazer isso mais rapidamente. Então, ao passo que eu utilizo gordura, eu poupo o glicogênio muscular. Se eu poupo o glicogênio muscular, eu reservo energia para dar um sprint, para conseguir fazer uma intensidade mais alta. Então, eu vou poupando energia. Isso também tem muito a ver que atletas de alto rendimento, não precisa nem ser alto rendimento, mas conforme você vai se adaptando assim, o consumo de oxigênio ele fica melhor, entende? Então, a gente foca muito no VO2 máximo, né, que é a máxima capacidade de absorver, transportar e utilizar esse oxigênio para o metabolismo energético, né, para gerar energia e tal. Atletas muito bem treinados, eles conseguem manter altas intensidades, só que essa alta intensidade é bem próxima do VO2 máximo. Vamos só dar um exemplo didático, deixar de lado algumas características fundamentais da fisiologia, mas, por exemplo, vamos supor que o VO2 máximo do atleta é 60, vou colocar 60, né? É mililitros, minutos, tal, mas vamos lá, 60. Vamos supor que quando ele chega a 60, ele não dura por muito tempo. Então, ele atinge o consumo de oxigênio de 60 numa intensidade ali, num pace de 3,40. Então, significa que ele não vai conseguir manter esse pace 3,40 por muito tempo, tá? Porque já está no máximo ali. Só que se ele corresse ali na velocidade do segundo limiar, que é um outro conceito, vamos supor que o segundo limiar dele é um pace 4 ali. Ele consegue manter esse pace 4, que é uma alta intensidade, é bem próxima do VO2 máximo dele, por bastante tempo. Se ligou? Ao passo que pessoas menos treinadas, elas podem ter o mesmo VO2 máximo ali, 60, mas esse segundo limiar, essa velocidade alta que ela consegue manter por bastante tempo, é ali por volta num pace 4,30, entende? Então, atletas altamente treinados, eles conseguem correr mais próximo do VO2 máximo dele, que é uma intensidade alta, sem quebrar. Isso é muito interessante, que você é uma eficiência energética assim bizarra, tipo assim, o cara consegue utilizar muita gordura, consegue poupar bastante glicogênio, consegue manter todos os aspectos relacionados à fadiga muito bem controlados em alta intensidade. Ali isso se dá principalmente por um segundo limiar bem próximo do VO2 máximo. Então ele consegue correr próximo do máximo dele sem quebrar, entende? Então isso é muito legal, essa adaptação que acontece. Fora que seu corpo ele começa a ter adaptações de conseguir. Outra adaptação legal também é de conseguir metabolizar o lactato muito bem. O que acontece? O lactato ele acaba sendo uma fonte. Ele é produto da glicólise, né? Só que ele ser consumido, ele ser mais consumido, significa que você consegue consumir o lactato como fonte energética e poupar outras fontes energéticas. Então, seu corpo ele começa a ter mais transportador de lactato, por exemplo, para dentro da mitocôndria, e você consegue utilizar mais lactato como fonte energética. E lactato não é vilão, tá? Lactato é muito bom, lactato não causa fadiga. Então, essas são algumas adaptações que acontecem. Essa melhora de utilizar a gordura como substrato energético, uma melhor capacidade tamponante, né, de metabólitos relacionados à fadiga, uma melhor capacidade de sustentar intensidades mais próximas do VO2 máximo. Então, isso é algumas adaptações. E aí eu citei a gordura, né, e a gente não utiliza muito bem a gordura como uma boa fonte energética, assim, a principal em intensidades mais altas,
E a gente vê na internet um apelo, né, para dietas ricas em gorduras, que gorduras ali elas são, né, uma energia limpa. E a gente tem algumas pessoas que são adeptas à dieta cetogênica, carnívora, para performance esportiva, principalmente com alguns argumentos meio do viés naturalista, tal. Como é que você que você tem a falar sobre isso, meu amigo? Como é que você percebe esse movimento a favor das dietas ricas em gordura para performance? Cara, eu acho que aí que entra um ponto importantíssimo, que, pô, você tem uma situação onde o corpo humano ele consegue utilizar a gordura para performance. Ele consegue. O cara, a mulher, enfim, o atleta ou a atleta consegue, consegue fazer provas, consegue correr, sem ter um consumo importantíssimo ali de carboidratos, né, um consumo relevante. Mas isso não significa que isso é o ideal, né? É o melhor, a melhor situação de todas, né? Mas ele consegue. Então, isso acho que é um ponto muito importante da gente diferenciar, né? Uma coisa é eu conseguir, outra coisa é qual que é a situação ideal, qual que é a melhor situação de todas. Porque, por exemplo, se eu coloco, se eu coloco um cara numa dieta que é cronicamente baixa em carboidratos e coloco ele sempre para treinar nessa situação, o que a gente poderia pensar é que ele provavelmente vai se tornar um baita utilizador de gorduras, né? Ele vai estar muito bem adaptado para isso, para usar a gordura como fonte de energia durante esses exercícios. Então, é uma situação bem diferente de um cara que, por exemplo, não está acostumado a isso, né? São situações muito, muito diferentes. E que provavelmente, se você pega um atleta desse que faz uma dieta, tipo uma dieta carnívora, por exemplo, né? Uma dieta que, se tiver alguma fonte de carboidrato, acaba geralmente limitada, né? Algumas variações aí da dieta carnívora, talvez você tenha mel, por exemplo. Pode ser que tenha. Uhum. Depende do protocolo aí do cara, né? Da pessoa em questão. Então tem essas variações aí. Mas vamos supor uma dieta, tipo assim, cetogênica, vai. Uma dieta carnívora cetogênica. Enfim, uma variação meio diferenciada, né? Enfim. Mas supondo esse contexto, pô, provavelmente é um atleta que ele foi se adaptando ao longo do tempo a utilizar muito bem gordura. Então ele consegue fazer isso, mas não significa que é para todo mundo e nem que é a situação ideal pensando em máxima performance. E eu acho que é basicamente isso, né? E entra até um ponto aqui, porque você tem um cara que ele é altamente treinado, pensando em quesito de utilizar gordura. O corpo dele foi muito bem adaptado para isso, porque é a situação que ele impôs por conta da alimentação dele. Então, a gente entende que é possível. É possível a gente, por exemplo, fazer uma corrida só com gordura. E conforme você vai treinando, conforme o indivíduo é mais treinado, melhora essa capacidade de poupar glicogênio ao utilizar mais gordura. E aí que entra um contraponto, né? Que, por exemplo, você tem esse indivíduo carnívoro e tal, que é muito bem treinado, pensando em quesito de utilizar gordura. Um indivíduo já não treinado, não tão treinado, não tão adaptado a utilizar gordura, teoricamente ele poupa menos glicogênio, né? Então, será que, por exemplo, para esse indivíduo que faz uma dieta carnívora cetogênica, que é muito bem adaptado para utilizar a gordura, será que para ele o carboidrato em gel talvez não seja tão importante quanto para um indivíduo menos treinado que não tem essa capacidade de poupar tanto glicogênio a partir da gordura? Entende a Uhum. reflexão? Sim. Porque é plausível, né? É plausível, tipo, faz sentido, tem uma lógica ali por trás, porque o cara, ele é um mega poupador ali de glicogênio, né? Porque ele consegue fazer isso muito bem. Já um indivíduo não tão treinado nesse quesito, às vezes um indivíduo que simplesmente não é tão treinado em geral, né? Ele não consegue fazer essa questão de poupar glicogênio de forma tão eficiente que nem
outros indivíduos mais treinados. Só que aí que tá. Então, pro cara, pensando nessa reflexão, será que pro cara que não tem essa adaptação tão bem estabelecida, será que o carboidrato já é mais importante pra ele? O que você acha? Uhum. Cara, vou te falar que eu não sei se tem algum estudo comparando isso, mas é possível, porque uma pessoa que não poupa tanto glicogênio, ela vai gastar mais glicogênio e a gente precisa de estratégias para manter esse glicogênio o mais alto ou diminuir a queda dele, né? Retardar pelo maior tempo possível. Mas eu acho interessante como a gente muitas vezes faz da exceção uma regra, né? Porque a gente tem trabalhos aí, a literatura científica já mostra pra gente há muito tempo, há muitos anos, que o consumo de carboidrato ele é fundamental para a performance esportiva, né? Tem até um trabalho da Louise Burke, acho que é de 2017, se eu não me engano, que ela compara, né, uma dieta com baixo carbo e uma dieta com carbo alto. Se eu não me engano, o baixo carbo era por volta de 2 gramas quilos, 2 gramas quilo, e o alto carbo era 8 gramas quilo, algo aproximadamente disso. E a gente vê que era um teste de 10 quilômetros, se eu não me engano, marcha atlética, que quem desdenhar da marcha atlética aí, os caras. Mano, o Caio Bonfim, se eu não me engano, ele anda num pace de 3,46, pô. Eu não corro a isso, tá ligado? Então, marcha atlética em alto rendimento é como se fosse uma corrida. E o grupo que usa uma dieta mais alta em carbo, ele performa melhor, né? Bem melhor, inclusive. Então, a literatura ela mostra pra gente que atletas que, não só atletas, mas pessoas que comem mais carboidrato, não de maneira dose dependente, óbvio, mas eles tendem a ter uma melhor performance. E a gente vê isso na prática também. Quem gosta, né, de utilizar que, na prática, os atletas campeões aí, eles usam muito carboidrato, né? No Tour de France, nas maratonas, tal, o foco principal é o carboidrato. E eu acho muito interessante como a gente acaba utilizando da exceção a regra. A gente tem alguns atletas aí que são mais adeptos a uma dieta mais rica em gordura, e ele pode realmente performar bem utilizando a gordura. E aí a gente consegue até trazer alguns conceitos estatísticos, né, para explicar isso, né? O cara, ele é um outlier, ele tá fora da média, tal, mas ele não explica ali a média, né? E a gente vai trabalhar sempre com probabilidade, né? A probabilidade de eu fazer uma dieta rica em carboidrato e a pessoa performar melhor é muito maior do que uma dieta rica em gordura, pensando em performance. E outro ponto que a gente comentou aqui que eu acho muito, muito legal é a plausibilidade, né? Quando a gente vai ver essas questões de suplemento, de dieta rica em gordura, carnívora e tal, os caras usam uns argumentos que é muito bom, pô. Até tu fala, pô, não é possível, cara. Faz total sentido, saca? Mas quando a gente começa a estudar tal, a gente vê que muita coisa que faz sentido não acontece na realidade, entende? Então, o conceito de você utilizar mais gordura para poupar glicogênio muscular e a gordura é a maior fonte energética do corpo é um negócio lindo, assim, né? Fisiologicamente falando. É muito lindo, tanto que a gente tem estudos avaliando isso. Mas quando a gente vai ver o desempenho, ele é pior, saca? E eu acho que o marketing, esses argumentos, assim, eles pegam, né, no mecanismo ali, e um negócio que tu fala, nossa, tô começando a duvidar de mim também. Vou ver essa parada aqui pra ver se realmente é isso. Então, falando em prática clínica, assim, eu sempre viso usar carboidrato, porque, cara, carboidrato é vida, até porque é uma dieta. A gente pensa em outra coisa também, pensando em PBA, que é o quê? Beleza, eu posso ter performance com meu atleta, mas a saúde dele, né? Então eu queria saber o que que tu acha, assim, dessa parte, tipo, dessas pessoas trazendo uma visão mais estatística, né? Dessa parte das pessoas de serem um outlier, da gente usar algum relato de caso para justificar uma, uma prática ali, sendo que essa prática ela já é explicada por dados ali mais robustos do que apenas um relato de caso. Como é que é essa visão, assim?
Cara, tem um ponto que é bem interessante, e aí é estatística pura, assim, que é o seguinte: eu posso pegar o dado de que, por exemplo, a partir do momento que eu utilizo mais gordura, eu, portanto, sou um indivíduo mais treinado e corro melhor. A gente tem esse dado, eu consigo pegar esse dado. E eu consigo Perfeito. pegar essa visão, esse dado, e falar, pô, já que acontece isso, logo, consumir mais gordura é melhor para performance. Consigo fazer esse tipo de extrapolação. E aí a gente pega, por exemplo, que nem você falou, outlier. Pô, um outlier é alguém que simplesmente está destoante ali da distribuição dos dados. Não faz sentido. É um cara que não deveria estar ali, entre aspas, né? Simplesmente não condiz com a grande média ali. Então, você tem dados que poderiam corroborar ali com a visão que você gostaria de defender, e você atribui isso, né, ali ao sucesso de um cara que simplesmente é um outlier, não corresponde aos resultados da grande média das coisas. E aí que é sempre uma questão de ponto de referência, que é o quê? Se eu sempre comparar um indivíduo que é um outlier. Por exemplo, eu quero pegar um indivíduo que segue uma dieta carnívora cetogênica e ele é um outlier dentro do próprio grupo dele, ou seja, dentro das pessoas que seguem uma dieta carnívora cetogênica, ele tem uma performance bem melhor. Beleza, peguei esse cara. Ele é um outlier dentro do seu próprio grupo. E eu vou lá e comparo ele, por exemplo, com pessoas que não são tão treinadas. Pessoas que às vezes estão buscando inspiração para começar a treinar. Pô, esse cara é muito bom, claro, porque ele tá muito acima da média ali, daquela grande massa ali, que é o público que não é exatamente bem treinado. Então, tudo depende do seu ponto de referência. Mas como que esse indivíduo, que é considerado muito bem treinado em comparação com as grandes massas, como é que ele se dá em relação a indivíduos muito bem treinados, mas que seguem uma dieta rica em carboidratos? Essa que é a verdadeira pergunta. Porque dependendo do meu ponto de referência, dependendo com quem que eu quero comparar, é extremamente improvável que eu não ache que aquele cara tem alguma coisa de diferente nele, na dieta dele. Eu posso simplesmente atribuir a dieta, porque, pô, em relação a mim, por exemplo, ele é muito melhor. Eu tenho um indivíduo que é muito bem treinado. Então, se for comparar a mim, claro que o cara é melhor. E aí você fala, não, é a dieta dele. Pronto. Só que aí que tá, qual que é o seu ponto de referência? Então, isso é um jeito facilmente da gente manipular dados a nosso favor, né? Eu comparo com algo que seria, na realidade, muito improvável que não fosse melhor, né? Se não fosse melhor, aí sim que eu estranharia. Aí você fala, não, esse resultado aqui é esquisito. Agora, pega esse indivíduo e compara com outros que fazem uma alimentação com uma quantidade considerável de carboidratos. Aí sim você está fazendo uma comparação digna. E isso, cara, entra em diversos aspectos da nossa vida, né? Tem um exemplo que eu li recentemente que é um exemplo clássico, assim, que eu acho que representa muitas coisas da nossa vida. Inclusive questões até de satisfação pessoal, assim. Imagina, por exemplo, um indivíduo que passou por uma super graduação lá dos Estados Unidos. Sei lá, o cara se formou em direito. Putz, uma das melhores graduações do mundo e tal. É quase que garantir que ele vai sair de lá e vai fazer muita grana. Aí o cara vai lá, faz aquela graduação, arruma um mega trabalho, tá ganhando R$ 1 milhão por ano, né? Só que ele tá ganhando em dólar, então, enfim, tem a conversão aí. Ou até mais, né? Vamos supor, o cara ganha R$ 3 milhões por ano, muita grana. E ele vai lá e se muda pra um bairro que só tem gente muito, muito rica. E aí, ele ganha R$ 3 milhões por ano, mas ali naquele bairro a média é, sei lá, é 30 milhões por ano, a galera muito mais rica. Aí quando. Aí a pegada aqui, a virada de chave, é que a mulher desse cara, eles moram nesse bairro,
ela fica se comparando com as outras famílias. E como dentro daquela amostra ali, eles simplesmente são inferiores, ela não sente que a família tem sucesso. Então tudo depende do seu ponto de referência. E isso é facilmente, você consegue manipular de qualquer forma para que você se engane. Então se você sempre se comparar de uma forma injusta, é claro que você vai ser frustrado. É claro que você vai favorecer alguém nessa história. Então, se eu sempre comparar um indivíduo que treina há 40 anos, mas que segue uma dieta carnívora, e comparar com alguém que treina há 3 meses, é claro que esse cara vai ser melhor. Mas isso não significa que é a dieta dele, né? E aí que entra as manipulações da vida aí, porque eu acho que é isso, cara. Eu acho que é uma grande. São mentiras que a gente usa dos dados para mentir, né? Não para buscar ali algum conhecimento que seja mais verdadeiro, né? E aí, a partir disso, cara, você vai pegar ali atletas que vivem esse estilo de vida, que a gente considera que não é exatamente um padrão alimentar saudável e que não necessariamente é um padrão alimentar adequado, pensando em performance. Porém, em comparação com as grandes massas, ele é bom. E ele vai lá, você vai ver, às vezes tem conflitos de interesse, tem patrocínio de alguma grande marca, alguma grande empresa que está relacionada com produtos de origem animal, geralmente produtos de origem animal são produtos que estão condizentes com uma alimentação carnívora cetogênica, né? Então, enfim, tem vários e vários problemas que acabam acontecendo nessa história e que se a gente simplesmente ignora, se a gente simplesmente se deixa levar, não busca olhar um pouco mais além do que estão nos falando, a gente acaba sendo enganado. E eu acho que isso é um ponto importante, às vezes, até discutir com os nossos pacientes, sabe? Da gente alinhar um pouco expectativas, referências. Já teve algum caso assim na sua clínica, Juan? Tipo, um paciente que chegou com alguma referência um pouco distorcida e isso foi um problema, gerou frustração, já rolou algo do tipo? Cara, primeiro tem que exaltar esse seu exemplo, cara, essa sua reflexão sobre comparação. Pô, que isso, cara, muito bom, achei sensacional. E eu já ia trazer pra gente puxar essa parte de clínica mesmo, né? Porque às vezes a pessoa chega ali com seus objetivos, né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha performance na corrida. E aí passa um tempo, ela comparada a ela mesma, nós como profissionais, a gente consegue perceber que ela melhorou absurdamente, assim, saca? Absurdamente mesmo. Só que às vezes essa distorção, e aí, isso aqui é uma opinião que eu vou falar, né? Eu acho que a rede social ela traz um impacto significativo nessa comparação que a gente tem com os outros. Ela acaba tendo uma visão distorcida dela de que ela não melhorou tanto quanto poderia, ou simplesmente assim os resultados dela não foram tão bons. E aí a gente tem que ter um jogo de cintura para trabalhar isso, né? Isso na primeira consulta é fundamental. Eu costumo perguntar qual que é a expectativa do paciente ali no tratamento, né? Nesse acompanhamento que a gente vai ter. Costumo também deixar metas mensuráveis, né? Então, eu quero diminuir meu pace de 5,30 para 5. Beleza. Então, a partir do momento que a gente atingir algo mensurável assim, a gente consegue ter uma satisfação melhor, né? Tem uma frase que é do Sêneca, se eu não me engano, que ele vai dizer que os nossos desejos, eles são insaciáveis, né? A partir do momento que a gente atinge nossos desejos, novos se originam, né? Então a gente não vai ficar saciado. Então, se eu não coloco alguma meta, pelo menos mensurável, eu quero melhorar minha performance. Beleza, eu tô melhorando. Mas eu, sabe, não tenho algo mensurável assim, eu nunca ficarei satisfeito, talvez. Ao passo que se eu coloco uma expectativa de melhora de 5,30 para 5, quando eu atingir 5, eu sei que tô satisfeito. Posso melhorar? Posso, mas a minha meta foi atingida. E é muito comum isso acontecer na prática clínica, muito mesmo. O paciente ele vem, acho que principalmente emagrecimento, corrida também
tem bastante, porque hoje a corrida tá bastante em alta, o pessoal gosta de postar bastante o pace, né, a distância e tal. E as pessoas ficam, nossa, como é que aquela pessoa corre tanto, então baixa o tempo e tal. Só que a gente também a gente não sabe os pormenores da vida daquela pessoa, né? Às vezes ela é muito boa na corrida, mas, pô, a família tá ruim, a alimentação não tá tudo aquilo, ela mesma não tá muito feliz. Então, a gente não pode se comparar tanto assim, ah, com pessoas que talvez estejam distantes da gente, da nossa realidade, né? Eu tento explicar isso bastante pro paciente. A melhor comparação que você pode fazer é com você mesmo, saca? Então, eu falo que toda melhora é quase que 100%, né? Então a pessoa não come nada de fruta. Se ela comer uma banana, é 100% de melhora. Se ligou? Ah, Juan, a gente tá longe do ideal. Estamos longíssimo do ideal, mas o primeiro passo já é metade do caminho, né? Como diz o Aristóteles. Então, eu acho que essa comparação paciente com ele mesmo é algo que a gente precisa enfatizar mais e fazer ele entender das suas próprias limitações, do progresso dele. Eu tenho um paciente muito curioso, que obviamente não vou dar muitos detalhes, né? Mas, tipo assim, ele teve uma evolução física assim, eu falei, caraca, eu fiquei surpreso, né, com a evolução física dele. Mas pra ele não foi algo tão significativo. Aí eu falo, caramba, mano, que coisa curiosa, né? Porque, obviamente, a gente não vai. É, também nem é nossa intenção mudar a cabeça da pessoa. Tem que fazer isso por conta própria, né? Mas é difícil a gente tirar as crenças das pessoas, aqueles vieses e tal, e fazer ela valorizar as próprias conquistas, assim. E esse caso eu fiquei muito curioso, porque foi uma evolução física, assim, cara, considerável. E mesmo assim, ele não estava tão satisfeito quanto eu esperava, né? E aí a gente entra até num debate de, tipo assim, a minha expectativa e a expectativa do paciente. E às vezes nós, como nutricionistas, a gente fica frustrado porque a nossa expectativa era alta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas isso é muito interessante. Deixando um pouco mais pro lado da corrida, eu sempre tento orientar ao máximo meus pacientes a eles se compararem com ele mesmo, saca? Então, e de uma maneira muito mensurável. Então, se eu posso dar uma dica também, é deixar o processo mensurável, sacou? A gente tem aquela técnica de metas, né? A SMART, é muito interessante também. Então, poxa, qual é a sua expectativa de melhorar o seu tempo, prova-alvo, distância, tal? E isso acho que ajuda muito na condução de um bom, de uma boa condução clínica, assim mesmo, visando os objetivos do paciente. Entendi, Juan. Um ponto que eu vejo sobre expectativas, que eu acho que é um aspecto importantíssimo, assim, que é em relação a dia de prova. Então, vai ter uma Pô, prova, sim. você já tem ali algo. Muitas vezes a pessoa já tem a data em mente, né? Aí, cara, surgem diferentes expectativas aí, diferentes ideias. E um ponto que eu acho que é importantíssimo em relação a Endurance, mas que a gente não discutiu ainda, é sobre suplementação no dia de prova. Ou seja, o que que eu vou fazer? O que que eu vou tomar? Entendeu? Qual que vai ser a Uhum, dose? E aí que entra um aspecto que eu vejo o pessoal comentando muito, que é sobre aqueles testes. Ou seja, testar certo protocolo que é o planejado para o dia da prova antes do dia da prova. Na sua visão aí, em relação ao seu conhecimento, mas também a sua prática, as suas experiências, o quão importante é esse treino, né, essa suplementação nos treinos antes da competição? E como que geralmente você conduz isso? Existe algum tipo de forma que você acha mais adequada? Como que geralmente acontece? boa. E isso é até uma coisa que vai muito além da minha opinião, são até embasamento científico mesmo, que é aquela estratégia que a gente chama de training the gut, que é treinar o intestino, né? E também testar a suplementação dias antes, meses antes, a estratégia de suplementação meses antes da prova, né? Porque a gente pensa no, por exemplo, a consequência de você não treinar e tentar algo no dia pode ser devastadora, entende? Então é muito comum o pessoal que não está acostumado
às vezes vai tomar um gel ou vai tomar mais água do que tá acostumado, sabe? Chega totalmente despreparado. Cara, a pessoa pode se cagar lá na prova, se mijar, vomitar, entendeu? Então, tipo, são desfechos muito negativos que, se a pessoa não tá preparada psicologicamente, acabou a prova dela. Entende? Tem um paciente que ele foi correr a meia maratona do Rio, ele acabou vomitando, né? Mas ele falou assim: não, meu psicológico ficou tranquilo, aconteceu e vamos que vamos, entende? Então, essa estratégia de treinar o intestino, então, de uma maneira mais objetiva, ela consiste em basicamente você ir adaptando o seu intestino a consumir alimentos durante a prova, né? Porque o que acontece? Durante a prova, vamos supor meia maratona, a gente tem muito impacto físico, né, do pé com o chão, e esse impacto físico vai gerando alguns danos teciduais no intestino, e o fluxo sanguíneo também é redirecionado do intestino, principalmente, para a periferia, né, para a perna, para a entrega de nutrientes, oxigênio e tal. Então, o trato gastrointestinal, ele fica ali meio de escanteio, tá ligado? Ele fica ali meio de segunda opção. No entanto, a gente tem a questão da performance, que a gente precisa manter o glicogênio muscular ali alto, né? Retardar a queda dele. E para isso eu preciso comer. E aí, se eu preciso comer e meu intestino não está na máxima funcionalidade dele, talvez eu tenha alguns problemas. A gente tem, como diarreia, vômito. Se eu tomo muita água assim, fazer xixi durante a prova. Então, como estratégias para a gente fazer isso, para a gente treinar o intestino da pessoa, a gente tem treinar o estômago com. Treinar com o estômago cheio, pelo menos uma vez na semana ali. Então, toma um café da manhã, vai correr. Antes da prova, assim, um dia antes da prova, evitar comidas ricas em gordura, né, e proteína, porque geralmente é uma digestão mais difícil. Para pessoas que têm uma sensibilidade, uma intolerância, evitar leite e derivados um dia antes. Evitar comidas ricas em fibras, a gente sabe que fibra é muito bom, mas talvez um dia antes seja interessante ali também. O fato de você treinar a estratégia de provas meses, semanas antes, faz você chegar na prova com uma confiança melhor, o seu intestino treinado para absorver aquela carga de carboidrato que você está planejando. Tá? Ao máximo também tentar evitar desidratação, porque a desidratação acaba aumentando o estresse fisiológico mesmo. E a gente tem dados que desidratação vai acabar diminuindo a performance, mas também a gente tem que tomar cuidado para não tomar muita água, acabar tendo que ir ao banheiro. Para pessoas que estão muito bem adaptadas e não ligam para muita coisa, elas acabam fazendo xixi na roupa mesmo e vida que segue, né? Dá nada. Mas aí às vezes você precisa ir no banheiro, pode ser difícil também, pode quebrar o ritmo de prova, né? Ao passo também tem se hidratar demais, também é problemático por conta da hiponatremia, né? E também evitar comidas muito ricas em frutose only, né? Tipo, que é aquela comida muito rica em frutose mesmo, que é aquela comida, por exemplo, um açaí, assim, que é bastante rico em frutose também, porque são alimentos que estão relacionados ali a um distúrbio gastrointestinal, né? Então é muito importante a gente treinar, é como se fosse você fazer um concurso. Se você chegar lá no concurso sem ter estudado nada, é muito improvável que você consiga fazer uma boa prova. Mas ao passo que você estudou, viu o que funciona para você e o que não funciona, você chega mais preparado para a prova. Eu, quando comecei a tomar gel, agora uma experiência mais pessoal, eu lembro que eu tomei um sachê de gel só. Tinha um sachêzinho. Nossa, eu corri, fiquei arrotando. Nossa, foi desconfortável. Hoje eu consigo tomar 4 sachês, 5 sachês bem tranquilamente. Porque você vai melhorando seu esvaziamento gástrico, vai melhorando sua absorção de carboidrato. Então isso é muito importante. Sempre treinar algo antes, as estratégias antes, e nunca, jamais, 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 o máximo possível evitar fazer coisa nova no dia da prova. Perfeito, Juan. Já para a gente partir para a finalização do podcast, o que você falaria assim como talvez um recado final para alguém que está começando a atender pacientes de endurance? O que uma reflexão importante, algum aspecto que você considera crucial, essencial para que essa pessoa consiga ter sucesso, consiga atender
esses pacientes de endurance? Olha, eu acho que o principal, de longe, é você ter um bom domínio dos conceitos básicos de fisiologia do exercício, bioquímica e de nutrição também. Eu acho que isso vai ser o fundamental, porque você tendo essa base, você se sente seguro das decisões que você vai tomar. Isso eu acho que é o principal de todos. Estudar, eu sei que às vezes é difícil, falta tempo, mas é aquilo, quanto mais você se qualifica, mais você consegue garantir um bom serviço entregue ali para a pessoa, e muitas vezes aquilo para a pessoa é o aspecto, é o fator mais importante da vida dela, né? Performar bem e tal. Então, você está cuidando de alguém, então você tem que garantir que você está fazendo um bom trabalho, tá? Você passa por bastante insegurança, mas essa dificuldade vai nos impulsionando a melhorar também. Em segundo lugar, eu pensaria muito em pensar em estudar também estratégias comportamentais por meio de linguagem, por meio de como eu posso fazer o paciente ter mais adesão à dieta também, que vai ser o principal. Não adianta a gente ter a dieta e o paciente não seguir. Então, como é que eu posso aumentar a probabilidade do paciente seguir a dieta? Então, estudar bastante, bastante não, mas acho que estudar comportamento ali humano, linguagem, tal, é também principalmente se você trabalha com um público que não é atleta mesmo, é um pessoal mais comum, acho que isso é fundamental também. Terceiro, ouvir, ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte é muito bom, porque as pessoas se sentindo ouvidas, elas pegam mais confiança em você, elas sentem a vontade de falar as dificuldades dela, e a gente sempre vai trabalhar ali melhorando as dificuldades, né? Então, ser um bom ouvinte é fundamental. Eu diria que talvez praticar o esporte seja importante, só para você entender mais ou menos ali. Seria legal você dar uma praticada, comparecer às vezes à prova dos seus pacientes também é legal, ou algum evento para você sentir a vibe da coisa. Mas a principal dica, não tem como fugir, é estudar. Estudar vai garantir uma boa base aí para todas as intervenções que você desejar para o seu paciente e melhorar cada vez mais o seu atendimento. Perfeito, Juan. Pessoal, então, depois dessa longa conversa aqui do nosso podcast em relação à nutrição e endurance, o que mudou na forma como você enxerga os pacientes de endurance? Ou até mesmo o próprio atendimento desses pacientes? Fica então com essa reflexão final. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.